Em 1987, indo na contramão de tudo o que acontecia no mundo dos super-heróis, J.M. DeMatteis, Kate Giffen e Kevin Maguire fizeram uma das melhores histórias da Liga da Justiça de todos os tempos. Se não a melhor. Se não a melhor, Danazinho. Assina embaixo. Liga da Justiça Internacional, também conhecida como Liguinha, ou só como Liga da Justiça do DeMatteis e do Kate Giffen, é sensacional e está sendo republicada agora pela Panini, né, cara? Era um negócio que tinha que sair, né, Ale? Porque é maravilhoso, simplesmente maravilhoso. Danielzinho, você falou uma coisa, um preâmbulo, que realmente foi na contramão de tudo, cara. Foi naquela fase pós-crise que os super-heróis estavam sendo todos recriados de uma forma ou de outra. Os quadrinhos estão muito marrentos, né? Esse cenário todo que precede essa renovação da DC, a gente comentou bastante no programa exclusivo da Crise das Infinitas Terras, que realmente muda tudo e dá novas possibilidades para cada um desses grandes autores aí trabalharem os personagens, faz um ponto final na grande bagunça que era a DC Comics e começa aí, né, novas fases. E todos esses autores, eles brilham. Brilham e fazem coisas maravilhosas mesmo. E acho que o grande momento ali da volta da Liga da Justiça pós-crise é o Lendas. Só que o Lendas é uma minissérie curtinha, né? Você vê todos esses super-heróis ali reunidos enfrentando o Darkseid, só que aí você tinha grandes mestres trabalhando. O Superman, o John Byrne fez um trabalho excepcional, entrou pra história. Frank Miller renovou o Batman lá na minissérie do Batman no 1. A Mulher Maravilha estava sendo totalmente reformulada pelo Pérez. Que também já saiu pela Panini aqui nesse mesmo formato, Total. Né? E teve outros também. Teve renovações do Flash, do Arqueiro Verde, do Capitão Átomo, do Questão. O próprio Monstro Pântano estava terminando a fase do Alan Moore. Essa ebulição que teve no DC Comics nesse momento já foi muito comentado. Mas era tudo muito sério. Tudo muito sério. Muito sério. E tudo muito na pegada dos dois maiores clássicos da DC Comics que foram lançados em 1986. Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller, e o Watchmen, do Alan Moore, né? E aí eles moldaram toda essa onda de quadrinhos que veio aí na segunda metade dos anos 80, começo dos anos 90, de coisas mais sóbrias mesmo, né? Os heróis com mais profundidade, complexos psicológicos e tal. Tentando trabalhar a verossimilhança também, algumas coisas que estavam carentes nos quadrinhos. Que é uma abordagem interessante, mas logo começou a encher o saco também, né? E é interessante. E foi feita por caras muito bons. Exato. No momento em que chegaram as imitações desses caras muito bons, aí a coisa começou a degringolar um pouco. E aí você tinha esse monte de reformulação, esse monte de coisa nova acontecendo na DC, mas ficava a pergunta, e a Liga da Justiça? E o maior grupo de todos? Quem que vai reformular e como eles vão reformular? E aí vem essa surpresa completamente inesperada por todo mundo em 1987. O DeMatteis, o Kate Giffen e o Kevin Maguire, então um ilustre desconhecido, o Maguire. Na verdade, o cara mais conhecido aí era o DeMatteis mesmo. Era o cara com mais experiência e tal. O próprio Kate Giffen, ele era conhecido, mas ainda como desenhista. Ele não tinha despontado como o grande roteirista que viria a ser. Já fazia uma coisinha ou outra, né? E o DeMatteis, ele é um dos roteiristas, assim, de super-heróis, assim, mais ímpares que existe, né, cara? Olha só, a gente lançou dele aqui o Blood, que, porra, você imagina, Blood, cara, uma obra de horror, de vampiro, existencialista, densa pra caramba. Filosófica, adulta, abordando temas aí universais e complexos, difíceis pra caramba, né? De quebra, ele ainda tem um Moonshadow, que sai aqui só pela Editora Globo, lá atrás, é um negócio espetacular. Espetacular, maravilhoso, um dos clássicos também dos quadrinhos adultos aí, né, cara? E mudou muito o jogo. E ele tinha essa cara séria, mas ao mesmo tempo ele curtia fazer super-heróis. Na Marvel, ele fez a Última Caçada de Kraven, por exemplo. Considerada por muitos como a melhor história já feita do Homem-Aranha. Teve um especial aqui, inclusive, eu fiz com o Bruno, cara, é excepcional, né? Sensacional. Ele tem essa cara, essas duas coisas, ele caminha muito bem nesses dois universos, nas obras mais pessoais e maduras e no universo de super-heróis. E aí ele surpreende todo mundo fazendo super-heróis com humor. Com muito humor. Muito humor. Uma leveza que é aquilo, que foi na contramão de tudo, né? E aí prova que boas histórias, não importa a temática dela, se ela é bem escrita, ela se sobressai, cara. A Liga da Justiça dessa galera sobreviveu todos esses anos e é idolatrada, com razão. E agora o público vai poder reler, porque aqui no Brasil saiu pela Abril, né? Eu trouxe as primeiras edições aqui, saiu em revista própria, logo após a crise mesmo.
Eu trouxe as 7 primeiras, que é o que compreende aqui. Embora no meio do caminho aqui a Abril tenha publicado uma minissérie também, se eu não me engano, do Jim Starlin, todo esse material aqui saiu nas 7 primeiras. E depois a Mitos republicou o iniciozinho, numa minissérie. Foi, e agora a Panini retraz no acabamento que eu acho um dos mais ideais para esses resgates, assim, cara. Eu acho bem legal. Toda a história por trás dessa Liga da Justiça é interessante, né? Porque o cara que capitaneou toda essa parada foi o editor Andy Helfer. Ele era editor dos Lanternas Verdes e das sagas derivadas dos Lanternas. Chamou o Kevin Maguire para desenhar, que não tinha publicado nada. Não tinha publicado nada. Ele queria dar alguma coisa para ele desenhar e ele propõe pro Kate Giffen fazer a liga e fala, ó, você vai fazer do jeito que você quiser, cara. Pode fazer, você não vai ter amarras. Você só não vai poder usar alguns personagens. Os medalhões. Você não vai poder usar o Superman, não vai poder usar a Mulher Maravilha, não vai poder usar o Aquaman, não vai poder usar o Flash. Aí o Kate Giffen falou, o quê? O quê? Mas, sério, você tá falando que eu posso fazer o que eu quiser, mas eu não posso usar os principais membros da Liga da Justiça que são consagrados. Aí, como assim? O que eu vou fazer? Bom, aceitou o desafio pra si, né? Pegou a parada. O único que eles tinham permissão ali pra trabalhar foi o Batman, que o Danny O'Neill tava escrevendo, fazendo uma fase também sensacional, mas ele falou, não, pode usar. Com ressalva, mas pode usar o Batman. Aí o Kate Giffen falou, pô, beleza, né? Pelo menos tem o Batman aí pra comandar a parada. Lanterna Verde resolveu fácil também. Não podia usar o Hal Jordan, mas aí pegou o Guy Gardner. O que foi sensacional. Foi sensacional. E aí entra o Demetrius na parada. Porque até então você tem o Kate Giffen fazendo esboços, ele fazia quase uns mini comics, assim, ele já desenhava, esboçava bem como ele queria a página. Tinha uma ideia do que tinha um plot ali. Isso ia ser passado pro Kevin Maguire e ele ia fazer os desenhos e tudo mais. Aí o Demetrius entra na jogada, a convite do Helfer, pra escrever os diálogos e desenvolver o roteiro. Ele fala, ó, o Kate Giffen ele tem ideias. A gente precisa de um roteirista que aprofunde todas as relações dos personagens, que realmente dê um norte pras tramas ali. Que dê voz pra todos esses personagens. E que faça a coisa crescer como um todo. Aí a partir daí começou a funcionar assim. O Kate Giffen tinha as ideias, fazia uns rabiscos lá. Como se fosse um layout. Um layout bem básico, dava as ideias da trama assim, sempre nas margens, assim, ou às vezes escrevia pro Demetrius. Aí o Demetrius pegava tudo isso e falava, bom, a ideia é essa, o direcionamento que o Kate Giffen quer dar pra trama é essa. Aí ele fazia um roteiro completão, colocava todos os diálogos, aí passava pro Kevin Maguire desenhar e foi feito a história, né, cara? Sim, aí de repente um brilho começou a surgir nas trevas. Nossa Foi senhora. literalmente isso, porque tudo era denso pra caramba lá na DC Comics e começa a brilhar essa maravilha, cara, essa pérola que se tornou a Liguinha. É Liguinha, é uma pepita de ouro. E quando eu li na Abril, eu era moleque. Quando começou a sair aqui no Brasil? Acho que em 90, 89, 90, por aí. Pois é, eu devo ter começado a ler isso, sei lá, quando eu comecei a me interessar mais por super-herói e ler bastante coisa, né? Sei lá, uns 12, 13, 14 anos aí. E gostei, dei muita risada porque é engraçado, né? A primeira coisa que te fisga é o humor. E aí agora, relendo tudo na ordem, eu vejo o quão brilhante é isso. Sim. Porque na minha... As tramas eram muito boas. Muito boas, ali. Além do humor, todo mundo lembra da Liguinha por ser engraçada e cômica. E realmente é. Tem horas que assim você dá gargalhada, cara. Mas as tramas são muito legais. Já nesse primeiro arco, eles envolvem na época, a União Soviética, né, que aí o muro não tinha caído ainda, e você estava no finzinho da Guerra Fria, Ronald Reagan era o presidente, e de repente a Liga se envolve num incidente internacional, cara, com a Rússia. É um barato essa história, cara. É muito legal. Tem toda essa trama política, tem vários personagens aí que são ilustres desconhecidos que eles vão trazendo e vão dando pano de fundo pra eles. E essa é uma das grandes sacadas da Liguinha. Impedidos de ter os medalhões, só o Batman, eles povoam a Liga da Justiça, que é o maior supergrupo da DC, com o Besouro Azul, Gladiador Dourado, Senhor Milagre, a Canário Negro, né? Tipo, são personagens assim com... Doutora Luz. Doutora Luz é muito mais desconhecida, né, cara? Coloca o Capitão Marvel também, coloca o Senhor Destino, que assim, os fãs mais hardcore conheciam todos os personagens, mas a maioria da galera não, viu assim, né, de relance uma coisa ou outra. E aí eles têm a possibilidade de desenvolver à perfeição todos esses personagens. Eles criam tramas sensacionais, super imaginativas, super legais, só que chega em um determinado ponto ali
que o exterior, a ameaça, o vilão do período, não importa tanto. O que importa mais são as complicações dentro do próprio núcleo, cara. E as interações entre os personagens. E é uma delícia de ler, né? Danielzinho, eu reli essa edição inteira agora e você vê como a coisa foi tão bem feita e estava tão marcada na minha cabeça que eu fui lendo e eu já esperando a chegada de alguns momentos, algumas piadas. Obviamente todo mundo lembra do soco que o Batman dá no Gardner. Isso é icônico, tem pela internet para tudo quanto é lugar. Mas tem uma cena, por exemplo, que eles estão na nave do Besouro e o Besouro freia e todo mundo cai. E eu já tava dando risada antes de chegar na página, porque aí a Canário Negro vira pro Gardner e fala assim: Guy, não pensa que eu não percebi que você fez de tudo para cair em cima de mim. E ele, eu? Cara, eu quando moleque rendo isso, cara. E é legal por serem ilustres desconhecidos, né, do grande público, eles podem dar uma mudada. O Guy Gardner não era tão babaca quanto ele é no Liguinho, né, cara? Ele era um Lanterna Verde, tinha lá suas complicações e tal, mas aqui ele é um puta de um babacão, machista, chatíssimo, o próprio Besouro, né? Azul, ele tinha um viés mais heróico. Total. E aqui ele tem um caráter cômico ferrado. Mais pra frente ainda, quando ele vai fazer a duplinha cômica com o Gladiador Dourado, bicho, é de chorar, de dar risada. A Canário Negro mesmo, muda o uniforme completo dela, dá um viés assim, mais feminista pra ela. Ela é super, sabe, participativa, super importante e tal. Então eles podem pegar esses personagens que não eram tão conhecidos e trabalhar à sua maneira, sabe? Tem a sequência em que o Shazam tá dominado, né? E joga ela e os não sei quem longe. Ela e o Gladiador Dourado. Aí o Gladiador Dourado tá voando assim, fala assim: caralho, você sabe voar, né? Ela, não. Eu não. Ele, não! Aí o Batman fala: Senhor Milagre, salva a Canário. Aí ele vai lá e salva e ela fica: e o meu orgulho? Não precisa me salvar, não, eu dou um jeito. Mas que jeito? Você não voa. Não, eu deixo que eu consigo, eu resolvo sozinho. Muito massa, cara, né? Muito o boa. próprio Capitão Marvel, ele sempre teve essa... Que, aliás, a Panini optou por chamar de Capitão Marvel mesmo, eu achei muito massa. Por causa da piada com o Capitão Fraldinha, que tem o tempo todo. Piada essa que é maravilhosa. E entrou pra história aí, né? O Guy Gardner só chama o Capitão Marvel de Capitão Fraldinha. Nossa, a relação... Puta, é muito engraçado, cara. Mas tem o próprio lance do Capitão Marvel, ele sempre foi dissociado, né? O Billy Batson era uma criança, quando virava o Shazam, o Capitão Marvel... Virava um adulto. Aqui eles colocam o Shazam com a mesma mentalidade de um garoto de 9 anos, cara. E é muito legal isso, é muito sensacional. Depois isso continuou sendo abordado por muitos anos, né, cara? Ele fica tomando leite, né? Fica tomando leite. Aí o Gardner fala pra ele: vai tomar o seu leite lá, moleque. Ele, qual o problema disso? Tipo, pra criança, falei: toma mesmo meu leite. O Caçador de Marte tem um papel legal pra caramba também. Mais pra frente ele vai ficar viciado nos Oreos, lembra que ele ficava comendo bolacha? Tem momentos sensacionais. E quando o Besouro Azul virar pro Batman, ele fala assim: ô Batman, por que você não fala pros Lanternas tirarem esse anel do Gardner e darem pra você? Aí o Batman fala assim: ah, não, isso é uma arma dessa só ia me atrapalhar. Aí o Besouro pensa: é verdade. E Batman Verde seria um nome tão ridículo quanto... Aí o Batman fala: Besouro Azul? Aí fica uma cara. E ó, são piadas sensacionais, muitíssimo bem escritas, mas todas elas ganham em muito por conta da arte do Maguire, cara. O bicho é sensacional. E quando a gente enfatizou lá no começo que ele nunca tinha publicado nada, é pra fazer esse elogio aqui, porque é sensacional, é espetacular o que ele faz ali. A equipe criativa, Danielzinho, eles vão percebendo essa versatilidade dele, principalmente nas expressões faciais, e quando eles percebem isso, lá pelo número 4 ou 5, aí eles vão dando pano pra manga pra ele. Aí ele começa a deitar e rolar. Começa a brilhar, e com pouquíssimos traços ele faz uns beicinhos, faz umas caras, ele transforma todos esses personagens que a gente pessoa conhece. Fazendo cara de nojinho, sabe? Ele faz umas expressões que você não vê nos quadrinhos. Eu fico de cara como ele faz essas expressões no Batman, por exemplo. Só aparece a boquinha do Batman. Ele consegue dar tanta expressividade, cara. Assim, trabalho genial. E nesse lado humano ele é espetacular, nessas pequenas expressões. Todo o lance de como os personagens estão parados atrás e tal no cenário. Ele é muito preocupado no gestual, mas também faz cenas de ação assim maravilhosamente bem, cara. Então ele é perfeito pra desenhar esse título, perfeito, é sensacional. É uma pena que depois na edição 23 ele para de fazer, a última que ele faz, mas a Liga continua, o Demetrius e o Kit Giffen continuam por muito tempo, né? E tem uma curiosidade muito legal aí, que o Demetrius, quando ele foi convidado pelo Helfer, ele falou: você tem certeza, bicho? Eu não quero mais fazer super-herói agora, cara. Fiz Blood, fiz Moon Shadow. Tô em outra onda. Tô querendo contar as minhas histórias mesmo, pôr pra fora o que eu sinto aqui. Aí ele fala: mas tá bom, eu vou quebrar um galho, porque você é meu amigo, né? Você já abriu as portas aqui, eu gosto do Kate Giffen, vou fazer os diálogos dessa primeira edição.
Aí ele fez lá, curtiu, fez o melhor que ele podia, claro, porque ele é um excelente profissional. Aí chegou o esboço da segunda. Aí ele, tá bom, vai, os caras mandaram lá, mas eu nem quero fazer, vou fazer o segundo aqui. Aí depois ele ligou, depois das 4, 5 edições, ele liga pro Helfer e fala, eu não vou fazer mais isso, bicho. Eu falei já que eu não queria participar da Liga da Justiça. Eu tô em outra, não é minha onda. Tô em outra, não quero mais. Eles estavam trabalhando na 5ª edição. Depois que ele falou isso pro editor, ele foi dormir e pensou, falou, que merda que eu fiz? Por que eu fiz isso? Aí ele percebeu o quanto ele gostou de fazer essas primeiras histórias e falou, não, que burrada, eu tenho possibilidade aí de abordar um tema vastíssimo e diferente da maioria dos outros casos, a Liga não é um trabalho, é uma diversão. Ele falou, quando que eu poderia ganhar dinheiro me divertindo a beça, fazendo as piadas que eu bem entendesse, curtindo pra caramba. Eu não fazia ideia dessa história, ele conta isso daqui no prefácio muito, muito da hora. Muito da hora. Eu não fazia ideia e o prefácio dele é ótimo. Ótimo, cara. Ele é super sincero, muito legal assim, e aí ele fala que aí na 6ª edição, quando ele decide fincar os dentes naquilo mesmo, aí ele não larga mais o osso. Resultado, fica 5 anos escrevendo. Que da hora. É sensacional, e cara. Eu não sei, a gente não sabe qual vai ser os planos da Panini pra isso daqui, porque que nem o Danielzinho acabou de falar, é muito longevo. E não só a Liga da Justiça, que se transforma em Liga da Justiça Internacional, já no final dessa primeira edição. Isso é muito legal e fica muita dúvida na galera aí, né? Porque muita gente conhece como Liga Internacional, mas como a gente falou, começa como a série da Liga da Justiça e dura 6 edições. Mas a trama pede que tenha essa diferenciação aí para a Liga da Justiça Internacional. E isso é muito legal, muito sacada. E aí envolve também a atuação do Maxwell Lord, né? Que é um personagem importante pra caramba. Importantíssimo. Antes dele virar um babaca. Aqui ele é um babaca que você adora. Depois ele vira um babaca lá na frente que transforma ele num vilão genérico. Eu não gosto do que fazem com o Maxwell Lord lá perto das crises. Eu também não, mas aqui é brilhante o uso dele, cara, a apresentação dele. Porque ele meio que decide, por vários motivos escusos, virar o porta-voz da Liga da Justiça. Empresariar ele, ele vira a voz empresarial deles, é um agenciamento mesmo, e ele fala, bom, não pode ficar só atuando nos Estados Unidos, a Liga da Justiça é grande demais para ficar focada na América, se submeter a um país só. E eles já costumeiramente já atuam no mundo, como você falou, atuaram na União Soviética e tal. Então, por que não fazer uma associação com a ONU e transformar a Liga da Justiça numa coisa internacional? Olha que sacada. Sacada é muito boa, cara. E isso acontece na 7ª edição, onde o título vira finalmente Liga da Justiça Internacional. E como eu disse, a gente não sabe os planos da Panini, mas a Liga da Justiça Internacional tem desdobramentos e acaba nascendo mais pra frente a Liga da Justiça Europa, com uma nova equipe, o Metamorfo, a Poderosa, aí sim a Mulher Maravilha, o Homem-Animal, que na época era escrito pelo Grant Morrison, o próprio Grant Morrison, na fase dele, quando o Homem-Animal entra pra Liga, a Liga vai lá nas histórias do Grant Morrison, que até coloca assim, invadindo a casa do Homem-Animal, eles colocam um sistema de alarme, um monte de coisa que ele não tá habituado, é uma coisa bem bacana. Que fim vai levar a Liga da Justiça Europa? Não sei como é que vai ser publicado aqui, se é que vai ser. Teve também como desdobramento, isso aqui, Liga da Justiça Antártica. Mano, isso é uma das coisas mais doidas e mais brilhantes que já foram feitas. Porque pra que a Antártica precisa de uma Liga da Justiça? O que vai fazer uma Liga da Justiça na Antártica? E aí você pega, eles já foram os criminosos mais fracassados da América, mas agora estão do lado da lei. Então todos os vilões mais podres da Liga da Justiça vão para a Antártica constituir uma nova Liga da Justiça com uma participação especial do Norte aqui. Tem muita coisinha legal na liguinha. E tudo isso foi encabeçado pelo Demetrius e pelo Giffen, né? Como eu falei, o Maguire sai, depois ele é substituído aí por vários desenhistas, né? E cada uma dessas daí, até porque acaba virando uma das colunas principais da DC aí por, sei lá, uns 8 anos, pelo menos, né, cara? Cara, tanto que depois que eles saem, a Liga fica meio... E agora? O que a gente vai fazer? E agora, cara? Pô, e ela só se recupera mesmo com a chegada do Grant Morrison. Pois é. Mudou tudo, toda a cara, voltou a ser uma Liga heróica pra caramba e tal, e fez uma fase muito longeva e celebrada também. Mas era difícil apagar a imagem que eles deixaram, cara. Foi muito forte. Eu não sei bem como a Panini vai publicar isso no Brasil. Se for publicar tudo, vai ser grande pra cacete, vai demorar um tempão. Mas pelo menos esse primeiro volume
vale a pena ler, porque é o nascimento de uma pérola mesmo, sabe? E é uma coisa que influencia muito os quadrinhos, não só os quadrinhos, influencia muito o mundo dos super-heróis hoje em dia. Influencia, eu acho, até no cinema, por exemplo, da Marvel, cara. Essas relações de um super-herói ficar espezinhando o outro, fazendo piada e tal, pra fortalecer a união do grupo, é muito a fórmula da Marvel. Até porque era uma coisa que o próprio Stan Lee fazia lá no começo. Total. E você lê aquelas histórias, só que elas são dos anos 60 e 70, então elas são mais datadas. Isso aqui é um pouco mais atual. E eu vejo essa cara que eles fizeram em 87 remete muito aos meus quadrinhos favoritos da Marvel da década de 60. Eu acho que foi uma inspiração pra eles, e aí eles fizeram um trabalho totalmente diferente com essas referências, e hoje em dia bebe-se muito, cara. E muito do que eu gosto de quadrinhos de super-heróis tá aqui. Eu gosto disso, eu gosto dessa leveza, eu gosto dos super-heróis coloridíssimos, eu gosto deles brincando, curtindo e ao mesmo tempo fazendo coisas absolutamente fantásticas, cara. Cara, mais pra frente chega uma galeria enorme de personagens, chega... o Lobo vai aparecer, porque o Guy Gardner vai ficar um tempo meio... com um comportamento meio doidinho. Já acontece aqui, né? Porque ele é um machão chato pra caramba, super babaca, aí ele bate a cabeça lá, aí depois ele volta super sensível, vamos dizer, né? Cheio de frescura, né? Só lá na frente, quando ele toma uma surra do Lobo, que ele volta a ser o Guy Gardner. Entra a Gelo e a Fogo. A Gelo e a Fogo é brasileira, inclusive, heroína brasileira na Liga Internacional. Tem momentos sensacionais, cara. Eu só consigo lembrar de coisas maravilhosas. Na edição 8, por exemplo, entra uma das coisas mais icônicas da Liga da Justiça, que é o Bahahaha, que é uma risada muito famosa, né? Porque é a gargalhada mesmo, né? Depois eles vão desenvolvendo aí a dinâmica do, como a gente falou, do Besouro Azul com o Gladiador Dourado, que é espetacular. O Besouro começa a ter problema de peso, né? É verdade, começa a ficar gordinho. Bicho, é assim, simplesmente maravilhoso, cara. Um dos meus ideais do que é um bom quadrinho de super-herói, cara. Com certeza. Espetacular, vale a pena aí todo mundo conhecer. Se você que está procurando uma coisa diferente nesse momento para ler de super-heróis, vai certeiro na Liga. Vai, tem esse volume aqui tem 192 páginas e o preço sugerido é R$ 29,90. Se tiver na Amazon a gente vai deixar um link aí, tem grande chance de ter desconto e compre sempre pelo link do Pipoca, né? Que ajuda o canal, com certeza. Total. E é isso, deixe seus comentários, quais são os grandes momentos da Liguinha, da Liga da Justiça ou da Liga Internacional para você aí, tá bom? E a gente vai trocando uma ideia. Tchau!